Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para a gente discutir e passar para vocês uma forma de raciocínio diagnóstico que eu utilizei nesse caso. Então, a ideia é passar para vocês porque eu pensei em doença sistêmica relacionada à IgG4 e nesse caso que eu vou apresentar. Então, ela começa com um diálogo, com uma historinha entre mim e uma das residentes lá de clínica médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, lá do Fundão. Então, ela precisava das imagens que ia ser o TCC dela, era um caso super interessante, tratava-se de um paciente de 47 anos, chegou aqui no Hospital Universitário, um diagnóstico clínico de imagem que todos estavam apostando em tumor de Klatsky. E aí quando eles vieram discutir esse caso na radiologia, eu estava presente nesse dia, mas tinham também outras pessoas, que a gente levantou a hipótese de doença sistêmica relacionada a IgG4. E a evolução do caso realmente mostrou que era uma doença sistêmica relacionada a IgG4. E aí ela pede para a gente passar para ela qual foi o nosso raciocínio exatamente para ela poder utilizar na apresentação do TCC dela, e é isso que eu vou passar para vocês, mas obviamente vamos ver esse caso primeiro. Então vamos lá, então tratava-se de um homem com um padrão de icterícia substitutiva, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tinha icterícia, tinha colia, tinha colúria, a colia fecal e colúria. Tinha uma perda de peso que não era muito significativa e vamos analisar a imagem inicialmente aqui, ponderação T2, plano axial, sequência Reich. Então a gente já observa uma dilatação das vias biliares, tá? Já na via biliar intrahepática é possível a gente identificar algum grau de espessamento da parede do ducto, tá? E esse espessamento da parede do ducto ele fica melhor evidenciado quando a gente vai para a via biliar extrahepática, porque na realidade a gente contrasta com a gordura do hilo hepático, a gente consegue identificar a parte mais central, que é a bile, a parede bastante espessa, e a gordura ao redor. Eu costumo dizer que a via biliar, ela não pode ter parede perceptível, ou seja, a parede é muito fina, a gente na maioria das vezes não vê. Se você começa a ver a parede da via biliar, tem a possibilidade dela estar espessada. Queria que vocês também percebessem muito a parede da vesícula biliar. Não é uma vesícula biliar contraída, tá? Ela tem um moderado grau de extensão e uma espessura parietal significativa, olha. Se a gente botar aqui para medir, a espessura parietal está dando quase 8 a 9 milímetros, tá? Então, espessura significativa, hipointensa, e uniforme da vesícula biliar. Não há edema parietal, tá? É um tecido de sinal intermediário, não tem filtração da gordura adjacente, tá? Cabe alguns diagnósticos diferenciais aqui, inclusive um jejum inadequado, tá? Mas também queria que vocês observassem o pâncreas dessa paciente, tá? Então, apesar dele não ter sintomatologia pancreática, o que chegou para a gente foi uma sintomatologia obstrutiva biliar, do ponto de vista clínico, a gente aborda o exame e analisa ele como um contexto global. Eu queria que vocês observassem o contorno desse pâncreas, é um contorno que está meio retificado, você vê que é um contorno liso pancreático. O pâncreas tem aquelas circunvoluções que são bem características do tecido pancreático, que determinam uma leve alteração do contorno do órgão, ok? Tá? Então eu queria que vocês observassem na ponderação T1, boto lá primeiro um T1 em fase, tá? E aqui eu volto ao pâncreas de novo. Normalmente na ponderação T1, gente, o pâncreas é um órgão que tem o maior hipersinal das vísceras maciças do abdômen. Por quê? Porque ele tem um suco pancreático rico em proteína. E aqui a gente observa já que o fígado tem sinal mais elevado do que o pâncreas e que até o próprio córtex renal tem sinal mais elevado que o pâncreas. O pâncreas ele fica bastante similar, nesse caso aqui, ao baço, tá? E até a medula renal. Então, é possível que haja algum grau de aumento da quantidade de líquido e a principal causa de uma forma difusa são alterações inflamatórias, são pancreatopatias inflamatórias, até a própria pancreatite aguda clássica, mas outras situações de pancreatite aguda que geram um aumento da quantidade de água livre pelo processo inflamatório podem determinar esse alongamento do tempo T1 que ocasiona uma redução do seu sinal. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora o estudo dinâmico e eu vou botar uma fase sem contraste, uma fase arterial e vou botar uma fase mais tardia, porque a evolução da impregnação desse paciente também ela é importante para a gente, tá? Então, primeiramente vamos analisar a vesícula e o hepatocolédon, que estão bastante espessados, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a parede da vesícula biliar, repara que na fase arterial ela impregna menos, tá? E na fase tardia ela impregna bem mais. A parede do hepatocolédrico
na fase arterial impregna menos, na fase tardia impregna muito mais, tá? Então, há uma ideia que com o passar do tempo vai ganhando impregnação. Lembra-se que esse meio de contraste é um meio de contraste que ele tem ação extracelular, ele se acumula no espaço extracelular, tá? E alguns tecidos são ricos em tecido extracelular. Observe o contorno desse pâncreas, como ele impregna muito pouco na fase mais precoce arterial, ele impregna um pouco mais na fase mais tardia. Eu acho que se eu esperasse mais e fizesse uma fase mais tardia ainda, eu iria ver mais impregnação ainda nessa periferia. Eventualmente, a gente pode ter até uma inversão dessa impregnação, né? Porque esse tecido da doença sistêmica relacionada ao IgG4, ele é rico em fibrose. E a fibrose é um grande exemplo, né, de espaço extracelular. Então, ela acumula o contraste aí à medida do tempo, cada vez mais vai mais se acumulando nesse tecido fibrótico ao redor das vísceras. Então aqui a gente está observando que esse tecido está na periferia, determinando o aumento do órgão, a redução do sinal do órgão, a perda do contorno lobulado do órgão e uma impregnação mais tardia pelo meio de contraste em relação à fase mais precoce, tá? O mesmo raciocínio também ocorre ao nível da vesícula biliar, tá? E da via biliar extrahepática. Ela se impregna menos durante a fase arterial e se impregna mais durante a fase tardia. Também aí há um depósito de tecido fibrótico, tá? Então, como era um exame de abdômen e colangio-ressonância, eu vou mostrar aqui para vocês a colangio-ressonância que foi feita, tá? E vou mostrar primeiro a colangio radial que foi feita, né? Principalmente essa daqui, ó, é uma colangio que esse é um plano bem que ficou ao nível do eixo da via biliar, tá? Esse é um plano coronal oblíquo, eu vou fazendo algumas obliquidades aqui, mas esse plano ficou bem coronal oblíquo no eixo do hepatocolédo, e a gente observa primeiro o que eu chamo de proeminência ductal. Os ductos estão chegando até a periferia, associado a uma ectasia sem muita dilatação. Esse padrão, gente, é de processo inflamatório das vias biliares. Uma situação que é muito comum da gente ver isso aqui é a própria colangite esclerosante primária. Tá? Então, as colangiopatias inflamatórias, elas determinam áreas de estenose, se dilata montante, só que não há muita dilatação montante, porque também a inflamação no ducto é montante, é o processo de estenose, ele não tem uma complacência muito regular, boa para comportar aquela bile que está, de certa forma, represada, e aí o fígado e as vias biliares começam a recrutar uma série de ductos, esses ductos são visualizados até a periferia. Nas lesões tumorais, que era um diagnóstico possível nessa paciente, geralmente a gente tem uma área de estenose local, não é assim, com várias estenoses ao longo da via biliar, e essa área de estenose local determina uma significativa dilatação montante, principalmente determinando a dilatação do ducto, tá? Então, aqui o que a gente tem é muito mais uma proeminência ductal, tem muito ducto visualizado, de primeira ordem, de segunda ordem, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, chegando até a cápsula hepática, tá? E já no processo tumoral eu tenho dilatação que não chego tanto até a periferia, entretanto ele determina uma ectasia, uma dilatação, um aumento do calibre muito mais significativo do que os processos inflamatórios biliares, ok? Ainda foi feita uma outra tipo de colangiografia, que é a colangiografia 3D. Então, na colangiografia 3D, eu vou botar aqui para vocês, ó, esses são os cortes finos, ponderados em T2, tá? Que a gente vai estudar de uma forma reformatada. A reformatação que a gente vai utilizar é a reformatação MIP 3D. Então, eu vou botar aqui para vocês, tá? Então, eu vou aumentar a espessura desse meu MIP, tá? Eu vou retirar essas informações aqui, ó, para a gente poder estudar de uma forma mais adequada a isso. E aqui está a minha reconstrução. Essa reconstrução, observe aqui que eu tenho um plano sagital, um plano axial, né, que formas de eu rodar essa minha informação. Entendo que ela é uma informação volumétrica, então eu posso fazer uma análise sob o ponto de vista do eixo superior e inferior das minhas vias biliares, passando essa informação e observando, né, essas áreas de estenose em diferentes visões e ângulos. E eu também posso fazer uma rotação no eixo lateral, direito e esquerdo. Então a gente observa aqui, ó, a minha via biliar
toda ela ectasiada, várias áreas de estenose, especialmente próximo à região hilar, determinando dilatação a montante, e esses ductos chegando até a periferia do órgão. Tá? Por fim, eu queria só citar uma outra dado importante, que como o diagnóstico diferencial era uma lesão tumoral, tá? A gente também fez a difusão. E nos processos tumorais, habitualmente pelo aumento da celularidade, você tem uma difusão restrita. Lembrando que a difusão restrita vem assim, a combinação do hipersinal no maior valor de B, eu vou entrar agora aqui ó, no maior valor de B, ó. Entrei no maior valor de B, que no meu protocolo ele é de 800, tá? E repara que ao redor da via biliar, realmente tem um sinal um pouco mais elevado, tá vendo? Olha como tem um sinal elevado, mas ela não tem correspondência de baixo sinal no mapa de ADC. Inclusive no mapa de ADC o sinal é muito próximo ao do parênquima hepático. Então ela tem restrição de difusão? Possivelmente tem algum grau de restrição de difusão, mas é uma restrição leve à difusibilidade da água. Geralmente o processo tumoral ele é focal, ele é mais localizado, eu não tenho tanta extensão de comprometimento e há uma evidente restrição de difusibilidade da água. Tá? Então é mais um dado aí que direcionava o raciocínio mais para processo inflamatório do que para processo tumoral. Então vamos voltar ao caso. Então a doença sistêmica relacionada à IgG4, na realidade ela é um processo inflamatório relativamente recente de descrição, né? Foi descrito em 2003, que é uma condição de resposta inflamatória fibrótica, né? Que é o grande cerne, que é o grande marcador, né, dessa alteração inflamatória. Lembrar que é uma doença multissistêmica. Na verdade, a gente viu informação de pâncreas e de vias biliares nesse caso, mas é uma doença que pode acometer por esse depósito fibroinflamatório em diferentes outros órgãos. Tá? Há um filtrado inflamatório linfoplasmocitário que ele determina a deposição dessa fibrose, comprometendo pâncreas, glândulas salivares, rins, vias biliares, reto peritônio, pulmão, tireoide e etc. Tá? O que a gente está vendo é a expressão tanto do acometimento de vias biliares quanto do pâncreas da doença sistêmica relacionada ao IgG4 nesse caso. Tá? É um processo então inflamatório que ele, apesar de determinar a destruição tissular ao longo do tempo, os pacientes fazem até, por exemplo, a pancreatite pode fazer uma pancreatite crônica, inclusive com disfunção endócrina e exócrina, tá? Ele responde muito bem à corticoterapia. Tá? Então, é uma situação que pode ser abortada, sob o ponto de vista de tratamento com o uso de corticoterapia. Tá? Então, o que a gente vê é a colangite, também conhecida como colangite autoimune, colangite associada ao IgG4, a expressão biliar da doença sistêmica relacionada ao IgG4. Da mesma forma como a pancreatite autoimune, né, é a expressão pancreática da doença sistêmica relacionada ao IgG4. Ela é mais prevalente em homens, e alguns dados aqui diferenciaram de um outro diagnóstico diferencial, além da lesão tumoral, que, do ponto de vista de mais, acho que é mais importante, da colangite esclerosante primária. Né? Ele acomete geralmente paciente de idade mais avançada, a CEP é uma doença um pouco de faixa etária mais precoce, tem uma excelente resposta ao corticóide, como eu falei, a CEP responde absolutamente nada ao corticóide, tá? E não tem doença inflamatória intestinal, né? A CEP, principalmente a retocolite ulcerativa, é uma doença frequentemente associada à CEP. Tá? As manifestações mais comuns no contexto aí da doença biliar e pancreática, icterícia obstrutiva, dor abdominal, pancreatite autoimune e aumento do nível de IgG4, inclusive é um dos critérios de diagnóstico. Né? Os critérios de diagnóstico mais importantes de todos, o mais relevante é quando você tem o tecido, seja por biópsia ou seja por peça cirúrgica, e identifica lá o depósito do IgG4 com infiltrado linfoplasmocitário. Também são critérios aumento da mensuração da IgG4 no soro, no sangue, tá? E resposta terapêutica com corticoide, além de imagem, nessa ordem, tá? O mais importante é o tecido com IgG4, depois o sangue com IgG4, depois a resposta terapêutica com corticoide associada à imagem. Tá? Então, só para finalizar, vou mostrar um caso aqui para vocês, é um outro caso de colangite com pancreatite, ambas autoimune relacionadas a IgG4, alguns achados que a gente utiliza, alguns a gente vai ver nesse caso, outros a gente viu no caso anterior. Então, o tecido fibrótico vacinal em T1 e T2 é assim que se comporta a fibrose, aqui tanto no hepatocolédrico, que é a parede do hepatocolédrico, quanto ao redor do pâncreas. Tá? Realce tardio pelo meio de contraste venoso, então observe aqui, principalmente vamos dar uma olhada no pâncreas, gente, fase arterial com pouca impregnação e uma fase mais tardia com uma impregnação significativamente maior. É possível, se eu fizer uma fase mais tardia do que essa, que eu inverta isso, o parênquima pancreático, ele diminui a impregnação e o tecido fibrótico retém impregnação, porque ele é rico em espaço extracelular e o contraste que a gente utiliza, ele ocupa esse espaço extracelular. Como falei, tem uma discreta restrição de difusibilidade da água e irregularidade das paredes dos ductos. Observe a via biliar desse paciente, como ela é irregular, como ela é proeminente, como ela chega até a periferia do parênquima hepático.
perda das circunvoluções pancreáticas. Então, ó, observe aqui, ó, essa fase portal e essa fase tardia, na impregnação a gente vê que o pâncreas ele tem circunvoluções, só que eu tenho um tecido que atapeta esse contorno pancreático, então ele fica com um contorno nitidamente liso, chamado pâncreas em salsicha, pâncreas com perda das circunvoluções e de contorno liso, tá? E proeminência ductal sem muita dilatação. Então, aquele padrão que eu falei para vocês, habitualmente colangiopatias inflamatórias, CEP também pode fazer isso, tá, gente? Então, o que ocorre é pelos processos de irregularidade, estenose, espessamento parietal do ducto, se dilata montante, o ducto montante está doente, não consegue dilatar muito e a gente vai começar a recrutar. Então, vou ter uma via biliar bastante proeminente, porém não muito dilatada, ok? Então, esses eram os achados principais que eu utilizei na prática desse caso para pensar em doença sistêmica relacionada ao GG4, que posteriormente com biópsia foi feito o diagnóstico. Muito obrigado e um abraço a todos.